to luge. Break. Hoje é dia de falar de uma série de analog horror que vocês ficaram pedindo por, tipo, uns meses pra fazer, e eu enrolei bastante pra trazer também. Mas eu explico depois. Enfim, pega um lanchinho aí, vai. Hora do Blue Channel. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar sobre o Blue Channel, ou mais conhecido como o Canal Azul. Para aqueles que já têm ou já tiveram contato com uma série de analog horror, é mais fácil de entender. Ekvanet, The Walton Files, The Smile Tapes, ou o famigerado e mais famoso de todos, né, The Mandela Catalog. Todas essas séries aqui que eu já trouxe no canal por sinal, e que funcionam exatamente da mesma forma, digamos assim. Séries cuja maioria dos seus episódios não seguem exatamente uma linha do tempo distinta e bem colocada, então a história acaba sendo um buraco no tempo para ser resolvido pelo público. Essa mais especificamente é uma série bem curta, mas com um conceito bem interessante na realidade. Hoje vamos falar sobre o Canal Azul e sobre os seus mistérios. Então, bom, senta aí e vem comigo. Ok, então, vamos lá. O Canal Azul. Na realidade, isso daqui não se trata exatamente de uma série de analog horror em si, muito menos de um ARG, ok? Apesar de eu provavelmente ter colocado um desses dois no título, porque é como popularmente a série é conhecida. Bom, diferente da maioria das séries de analog horror, por sinal, Blue Channel não foi uma série postada em um canal apenas dedicado pra ela, como Mandela Catálogo, por exemplo, que tem um canal com vários episódios. Na realidade, ele foi postado nesse canal aqui em si, e tem apenas 3 episódios nessa série, né? Esse canal aqui, por sinal, que é um canal de música, cara, que não tem nada a ver com coisa de terror e tudo mais, sendo que nós temos desses 3 episódios o primeiro, que se chama The Blue Channel, postado há 4 anos atrás, no dia 15 de outubro de 2018, há bastante tempo por sinal. Nós temos o próximo episódio, que só viria 2 anos depois, o Deep Blue, ou Azul Profundo, que foi postado no dia 15 de janeiro de 2020, e nós temos o último episódio até o momento, Blue Channel Talassin, postado em fevereiro de 2021. E qual é a ordem desses episódios em específico? Bom, o primeiro deles é o último vídeo postado até então, Blue Channel Talassin. Os outros 2 episódios a gente não sabe muito bem se eles têm uma ordem específica, mas eu explico sobre eles depois. Vamos começar com o primeiro dos episódios e com o início da nossa série. A descrição do nosso primeiro episódio da série, Talassin, diz que essa seria a fita número 319 do Canal Azul. Como vemos no começo do clipe, esse que em teoria deveria ser uma espécie de canal de televisão dos anos 2000 ou dos anos 90. O clipe em si, o episódio, tem 3 minutos e é com foco em 2 comerciais da época. O programa começa dizendo basicamente que se você é uma das amadas pessoas que estão sofrendo dos seguintes sintomas: falta de sentimentos / emoções, explosões emocionais repentinas, neblina na mente, que é tipo um branco mesmo de esquecer tudo que você estava pensando de repente, ou perda de memória constante, bom, você tem um pequeno problema. Aqui, nós temos um comercial que apresenta pra gente uma doença desconhecida no mundo real, que a série chama de AED, Advanced Emotional Deterioration, ou Deterioração Emocional Avançada. Essa seria, em tese, uma doença de causa desconhecida, que não existe na vida real, mesmo se você procurar em qualquer lugar. O surgimento da doença, a data de quando ela começou e qualquer tipo de informação sobre ela também são desconhecidas. Sabemos apenas dos aspectos dos sintomas e de dados de pesquisa que são mostrados pra gente nesse comercial, de que 7 a cada 10 pessoas acima da idade de 21 anos sofrem de perda de sentimentos gerais, problemas emocionais, entre outras coisas, como perda de memória, e isso categoriza essa doença. E essas pessoas que agora enfrentam diários problemas da sua vida, né, e no mundo afora também, como por exemplo, problema nas áreas de performance de trabalho, problema com as suas interações sociais e no bem-estar geral dessas pessoas como indivíduos, visto que elas teriam literalmente problemas no cérebro relacionados a emoções. O comercial diz que o estado é crítico e que uma boa parte da funcionalidade dos sentimentos é necessária para o bem-estar de uma vida normal e que corrigir a doença AED requeriu testes rigorosos e procedimentos invasivos, custando tempo, esforço e dinheiro da empresa. E eles terminaram nos dizendo que hoje a solução é Talassin. Using our modern understanding of brain mapping, Talassin is able to reproduce the emotions necessary for any occasion.
que é basicamente essa caixinha de remédio fofinha aí. Agora, o que é Thalassin exatamente? Ok, deixa eu explicar. Isso daqui é um remédio, basicamente, né? É óbvio. E todo episódio em si se trata, basicamente, de uma propaganda de um remédio. Esse que pode não apenas restaurar todas as emoções que você perdeu por meio de pílulas, ou seja, é um remédio para poder simular emoções, mas ele também pode reproduzir essas emoções graças ao grande entendimento da empresa a respeito do cérebro, a respeito da mente humana, gerando novas emoções, emoções mais fortes, com mais consistência e com mais qualidade emocional, seja lá o que significa isso. Ou seja, Thalassin é um remédio para poder não exatamente curar a doença do AED, no entanto, ela é meio que para poder substituir os sentimentos das pessoas, capaz de reproduzir sentimentos de forma artificial. E o comercial em si, cara, é bem a cara daqueles comerciais antigos dos anos 90, onde eles tentavam fazer as pessoas comprarem coisas, induzindo medo nas pessoas, sabe? E é claro que nunca diziam absolutamente nenhum dos efeitos colaterais ou problemas que essas coisas poderiam causar. Tipo, se o remédio causa algum problema ou algum tipo de dependência depois. Imagina você só não ser mais capaz de sentir as coisas de um jeito natural e precisar sempre ficar tomando remédio. Tipo, ter um bandido te perseguindo e pra você ficar com medo você tem que tomar uma pílula de medo, tá ligado? Sei lá, é meio esquisito. Sabemos por meio do comercial que Thalassin vem em uma caixa com várias pílulas de várias cores diferentes, basicamente. E elas têm algumas emoções padronizadas que sempre vêm na caixa, como felicidade, tristeza, medo, raiva e alívio. Essas seriam as 5 emoções padrões. Existem também outras emoções que podem ser vendidas, provavelmente sob encomenda, mas que não estão no pacote original, como inveja, esperança, frustração, orgulho, e essas outras que foram meio que consideradas como não tão importantes assim. Antes do comercial ser finalizado, rola alguma coisa. Enquanto o narrador tá explicando mais sobre as emoções que você também pode encomendar e tal, somos enviados para outro comercial, que parece ser de algum período de tempo depois, quando a gente já teve o lançamento do remédio, porque esse seria um comercial novo da Blue Channel, que já começa com o anúncio de que caso você esteja cansado e enjoado de emoções normais, de sempre e tudo mais, e queira expandir o seu leque de emoções, bom, uma nova gama do remédio tinha sido feita, também para pessoas que tivessem a doença do AED, e para as pessoas que não tivessem a doença. O negócio é o seguinte, com os estudos da tecnologia cerebral, os caras criaram o Thalassin Plus, que é basicamente a mesma ideia, só que a caixa tem outra cor, e existe uma pequena diferença. O novo remédio, Thalassin Plus, poderia gerar novas emoções, mas isso nós dizemos de novas emoções que ninguém nunca tinha sentido. Emoções que, segundo eles, entre aspas, não existiam na paleta de emoções humanas, e nem foram feitas para que seres humanos sentissem em si. Eu não vou traduzir o nome dessas emoções porque a maioria delas não tem uma tradução correta. São meio que misturas de várias palavras em inglês e às vezes traduzir essas palavras perde um pouco do sentido delas. No nosso catálogo de novas emoções, por exemplo, nós temos The Grains, Humber, Nage, Dorsaleness, Endrick, Variation, Ponish, Harfan, Kaine, Trantiveness, Teluge, Onlet e Lorik. E também tem uma última meio bizarra que, sei lá, não sei nem se eu consigo contar isso daqui como uma emoção, mas vocês entenderam. Eu acho que é meio óbvio de destacar inclusive, né, mas vocês também devem ter percebido. A maioria dessas emoções aqui não foram feitas para que os seres humanos sentissem. É como se eles estivessem tentando mexer no cérebro para poder tentar fazer reações específicas, mexendo com o que eles já sabiam, como se eles sabem como forçar uma felicidade, e se eles pegassem essa felicidade e forçassem ela 10 vezes mais, e se eles misturassem felicidade com raiva, como se esse remédio, o Thalassin Plus, simplesmente fosse uma espécie de droga mesmo para poder fazer teste nas pessoas. E inclusive, as pessoas que compraram esse remédio muito que provavelmente ficaram dependentes dele. Porque se você der uma olhada nas fotos das pessoas, né, e os exemplos de como você fica depois de ver certas emoções, eu acho que é um pouco notável que elas afetam até mesmo o corpo dos usuários. Mas enfim, eu acho que tem algo interessante que a gente pode fazer a respeito disso, inclusive, e que encaixa tanto na ideia da história quanto na ideia de teorias em si, né? Algo que eu percebi que o próprio público fez nos comentários em si foi procurar por uma descrição interessante para essas novas emoções descritas dentro da série. Afinal de contas, bom, o programa não explica pra gente o que é Lorik, o que é Harfan, o que é Kaine, etc. O que são essas expressões, essas emoções e o que elas deveriam significar. Então muitas pessoas decidiram fazer isso como parte da diversão e eu decidi tentar meio que fazer a mesma coisa. Peguei várias descrições de várias pessoas e fui tentando montar uma lista do que eu acredito que é cada uma dessas emoções, o que elas deveriam representar, e é claro
quero que você, inclusive, comente aí embaixo se você acha que eu tô certo ou não sobre essas emoções todas. Então, vamos nessa. Começa a anotar aí. Vambora. The Grace provavelmente é uma sensação de alívio, de forma absurda, como se uma dor gigantesca tivesse saído do seu peito ou algum problema gigantesco mesmo tivesse sido resolvido. Humber poderia ser comparado a estar no mundo da lua, sabe? Estar moscando literalmente, ser desligado de todo tipo de pensamento crítico, de pensamento pesado ou de memória. Simplesmente esvaziar a sua mente e ficar de boa. Mas é claro que pelo status do rosto da pessoa você pode perceber que talvez ele tenha ficado um pouco esvaído demais. Neige é interessante porque a palavra neige em si provém da palavra rage, sabe? Raiva, ódio, sentimentos pesados e bem intensos. É como se fosse uma sensação de dor, de frustração, de raiva e de várias outras coisas, tudo ao mesmo tempo. Mas aqui nós começamos a perceber sensações que parecem ter sido multiplicadas várias vezes. Eu vi uma pessoa que fez um comentário muito pertinente dentro do vídeo, que diz que, imagina que o cara que sofreu isso daqui quebrou a própria gengiva na base da raiva, cara. É como se você imaginasse aquele momento que você se machuca por besteira, sabe? Tipo, bater seu cotovelo numa madeira e dar choque. Só que imagina isso com o seu corpo inteiro. Uma dor e uma raiva tão incontrolável que você não consegue pegar os seus impulsos e controlar os músculos do seu corpo. É algo parecido com isso. Esse daqui, Dorsless alguma coisa, é meio difícil de falar, no entanto a ideia é fácil, já que essa palavra realmente existe nos Estados Unidos e a tradução correta para ela seria ausência de dor. Acredito eu que seja um período de um tempo com uma perda mais severa de emoções ainda do que a própria doença da AED. Pela forma como o rosto da pessoa é representada, imagina que ela tem uma falta não apenas de emoções, mas de estímulos externos, como contato, dor, senso de tato e qualquer outra coisa relacionada ao mundo externo. É só alguém literalmente existindo de forma interna. Muitas pessoas também, inclusive, quando chega nessa expressão aqui, começam a acreditar que os rostos e as faces bizarras que são desenhadas são feitas como uma espécie de crítica também para doenças psicológicas ou para problemas psicológicos. Por exemplo, a própria ausência de dor pode ser uma representação de psicopatia, de TPAS, entre várias outras doenças a serem relatadas. Hendrick. Esse poderia ser descrito como uma autossatisfação absurda e intensa. Não sei exatamente se concordo com a descrição da maioria das pessoas por essa, mas não encontrei tantos comentários que falaram sobre. Encontrei apenas alguns que comentaram que poderia também ser algo como ódio, medo e tristeza misturados um dentro do outro, sabe? Como se realmente as pílulas nesse ponto estivessem testando misturar uma coisa na outra. Variation. Variation poderia significar muito fortemente a paranoia e o medo de sentidos antissociais, a nível que o próprio corpo da pessoa em si retrai os órgãos da face para que eles não se comuniquem mais com o resto do mundo, de uma forma meio bizarra mesmo, como os olhos e a boca entrando pra dentro do corpo, cara, tornando a comunicação com outros simplesmente impossível. Punish. Essa me dá um pouquinho de nojo, então sei lá, cara. As veias estouradas da frente do rosto, tapando a face inteira, dão a entender que é uma emoção muito fortemente ligada à raiva, a ódio e principalmente a estresse. É como se fosse um senso constante de luta, que interfere consideravelmente no fluxo de sangue no cérebro, estourando os olhos da pessoa pra fora. Eu encontrei apenas um comentário que fala sobre Harfan, mas ele é bem interessante, então vou manter aqui uma percepção quase que intensa e sobrenatural de todo mundo à sua volta. Quase como se por um segundo você entendesse tudo, inclusive coisas que você não deveria entender, mas em seguida, essa sensação de dor extrema e agonia dominasse seu corpo, e o seu cérebro simplesmente afundasse pra dentro. Kaine. Kaine é uma sensação tão forte e indescritível que distorce e destrói completamente o cérebro, mas muitas pessoas também acreditam que a ideia seria sobre retratar comportamento antissocial, sacam? Justamente por isso, imagina que ele tá no meio de várias pessoas e por conta disso, o cérebro tá se retraindo, se apertando. Transtiveness, ou trantividade, é literalmente uma forma de dizer transcender em inglês. Seria algo como alcançar um estado maior de inteligência em mente, um status completo, elevado, que aparentemente faz você virar um cogumelo. Pois é. Telush seria um sentimento de nojo e medo misturados, bem fácil de perceber. Lorik seria um estado onde você retornaria a uma mente mais infantil. E a última forma que muitas pessoas disseram seria uma mistura de tudo ao mesmo tempo. Essa seria uma básica descrição de todas as sensações que nós tivemos até o momento. E assim, nós terminamos o primeiro episódio da série de fato, gente. E
posso ser sincero, praticamente ele é o único deles. Eu já vi que outros canais, como por exemplo o próprio canal do Stax, ou então o próprio canal do Renatos, entre vários outros que falam sobre terror, já falaram um pouco sobre essa série antes, e vocês podem notar que os vídeos não são exatamente muito grandes, cara, porque a série The Blue Channel não é exatamente uma série gigantesca de RG, ou principalmente de Analog Horror. Os outros 2 episódios da série que nós temos também dentro do canal, né, o Deep Blue e o The Blue Channel, são episódios vazios, cara. Por exemplo, o Deep Blue é uma transmissão de 8 minutos ao vivo do canal azul, onde parece que a gente vê que tem alguém tentando se conectar com o público, e no fim nós vemos isso aqui. Acho que não é muito difícil de dizer, mas é claramente um usuário de Talassim, com o rosto deformado, e o primeiro episódio da série é exatamente a mesma coisa. É uma transmissão de 3, 4 minutos, que quando acaba, vemos um outro usuário de Talassim com o rosto também deformado. E é claro, gente, vale destacar também que a série não é um RG, então nós não temos enigmas, nós não temos números pra se decifrar, nós não temos episódios secretos escondidos. Essa seria então, em tese, apenas uma série interessante, com uma ideia meio maluca, mas muito bem feita por sinal, e com apenas um episódio, nós não temos muita coisa a se desenvolver. Eu tenho minhas próprias teorias a respeito da série, e acho que é óbvio, gente. Mal precisamos pensar muito para poder desenvolver uma teoria aqui. Eu acredito, jovens, provavelmente que Blue Channel foi postado muito mais como uma espécie de crítica social do que realmente como uma série de terror e tudo mais. Visto que, principalmente, ele foi postado por um canal que se chama Goosey Works, e esse é um canal de música, cara. E não é nem um canal de músicas, tipo, extremamente adultas e tal, é um canal de músicas com animações, cara, sabe? Tipo, musiquinha de criança, às vezes e tal. Obviamente que Blue Channel é uma série de autocrítica, tanto para comerciais, né, ou propagandas de produtos de saúde mental, como aquelas propagandas falsas que a gente tinha no começo dos anos 2000, sabe? Que deveriam melhorar muito a sua saúde mental, deveriam melhorar vários problemas que você tinha, mas acabam só piorando a situação depois, principalmente produtos de propaganda enganosa, que prometiam simplesmente fazer milagres com algum tipo de situação, mas simplesmente não conseguiam, e a forma como esses produtos eram lançados de diversas novas formas para render cada vez mais dinheiro. A base principal do remédio, do Talassim Plus e tudo mais, é meio que uma autocrítica de dizer que aquele remédio só não precisava existir. Eles não exatamente encontraram a cura para essa doença, eles simplesmente tacaram um remédio que era caro, provavelmente, em cima de todo mundo, que, entre aspas, resolvia a doença, mas também provavelmente causava dependência nas pessoas. Existem, inclusive, outras coisas na série que ajudam bastante a confirmar essa ideia da teoria, da crítica social e tudo mais, como, por exemplo, o próprio final dos episódios em si. O primeiro episódio, por exemplo, quando ele termina e aparece aquele corpo, aquela coisa bizarra, ela diz coisas e aparecem coisas piscando na tela, como, por exemplo, você nos deixou entrar, você deixou que a gente entrasse, etc. Como se a pessoa que tá assistindo aquilo tivesse tivesse deixado ideias entrarem na cabeça dela por assistir demais a um tipo de transmissão de TV específica ou a um canal enganoso, algo parecido. No segundo episódio, algumas coisas ficam piscando dentro da tela também, dizendo que eu não pertenço a esse lugar, que você não pertence a esse lugar, entre várias outras coisas que fazem sentido se você tentar pegar o contexto da série, para que no terceiro episódio em si, a propaganda de Talassim seja apresentada pra gente. E até mesmo com o nome, cara, do remédio em si, ele é um nome que é um pouco relacionável também. Talassim também pode ser visto como Thalassa, que em si é uma palavra que tem certas origens. Thalassa, se for traduzido para o grego, significa mar, e isso daria uma boa ideia do porquê que os vídeos são chamados de Blue, né? Blue Channel, Something Blue is Coming, Deep Blue e tal. Existe, por exemplo, a própria fobia da talassofobia, que é medo do oceano. Inclusive, um pequeno disclaimer que eu peguei só quando eu tava editando, inclusive, é que a própria talassofobia também pode te causar problemas semelhantes, como solidão extrema, pensar que você tá sozinho, em algo avassalador e grande, como o próprio oceano em si, somando solidão e a fobia, isso daria uma forma de uma criatura meio desconhecida, sacam? A representação de uma doença ou de uma fobia. Os únicos 2 seres humanos que nós vemos dentro da série estão presentes dentro do primeiro episódio e do segundo, e os 2 têm o rosto e o corpo completamente deformados por Talassim. Ou seja, por quanto tempo você tem que tomar o remédio pra você ficar viciado naquilo ou pra você não conseguir mais não viver sem o remédio? Muitas das pessoas do público também acreditam, por sinal, que as expressões faciais meio engraçadinhas que a gente vê no episódio são todas referências a problemas psicológicos, problemas mentais, sabe? E como eu mesmo disse, por exemplo, Kaine parece ser uma menção honrosa a comportamento antissocial. Outros rostos que aparecem dentro da série podem ser representações meio metafóricas de algumas outras coisas.
eu acredito que faria muito sentido e que encaixaria muito bem com tudo que tá rolando dentro da série. E acredito que essa deva ser a ideia base de todo o Blue Channel em si. A série foi feita com apenas 3 episódios e ela já não lança nada desde 2021. 2022 todo passou e nós não tivemos nenhum outro episódio. Então eu acredito que sim, jovens, isso daqui foi feito só como uma crítica social, com apenas um episódio, e eu não acho que ele tem intenções de voltar. Como é feito por um canal grande e nada novo foi lançado desde 2021, bom, acho que todo o mistério em si de Blue Channel não é um mistério tão grande assim, mas parece ser realmente uma ótima crítica. Pois é, nunca se sabe onde você vai encontrar uma crítica social épica na internet, né? Enfim, jovens, bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e é claro, antes de terminar de falar aqui, não se esqueçam, por favor, de passar lá no meu mangá. Pois é, eu tô fazendo um mangá Paradigma, um mangá de terror, mistério, de várias outras coisas que tá aí na descrição, tudo de graça pra vocês. O mangá lançou um capítulo novo na semana passada, então por favor não se esqueçam de passar lá, pra poder me dar uma ajuda, pra poder dar seu like, seu comentário, e quem sabe, se você gostar da história, não mostrar pra um amigo seu, beleza? Obrigado por terem assistido até aqui, um beijo e abraço, valeu, falou e até mais. Fui!